A Montanha Mágica, passagens e comentários, nós estamos no 206, né? O 206 começa, quer dizer, a parte que eu vou comentar está ali na página 530. Estamos falando sobre o indivíduo sendo ou não sendo a vítima da sociedade, né? Eu intitulei esse vídeo aqui como Sobre a Culpa e a Liberdade no Ser e no Agir. Então vamos lá. Settembrini fala o seguinte, eu acho, Settembrini. Aquela não havia sido... Eu vou voltar um pouquinho antes, na verdade, a gente precisa de mais contexto. Então, na verdade, vamos começar ali no finalzinho da 529. A seguir, a juventude ávida de luz teve que presenciar como Nafta movia o pescoço de um lado para o outro a cada argumento que o Settembrini falava. Ele escarneceu da relutância em derramar sangue e do respeito à vida manifesta pelo filantropo, como um fascista escarneceria de você prezar pela vida de um, sei lá, de um judeu qualquer, né? Sendo que o que está em jogo é o futuro da humanidade. Então você tira esse verme que corrói a sociedade para um bem maior. Então, que tipo de respeito é esse? Como um comunista olharia e falar: você está tendo dó de um burguês safado? Tem objetivos muito maiores. Que tipo de coisa ingênua, apego ingênuo à vida e ao respeito da vida individual, sendo que é um mero burguês safado. Okay? Ele escarneceu da relutância em derramar sangue e do respeito à vida manifestado pelo filantropo. Afirmou que tal culto da vida individual, um mero burguês safado, um mero judeu, provinha das épocas burguesas mais triviais, marcadas por passeios sob a proteção de guarda-chuvas. É claro que é bem irônico, né? Porque o Nafta é judeu, só que a ideia é a mesma. O fundo de ideia é exatamente o mesmo. Mas que bastava, no entanto, sob condições pouco mais exaltadas, entrar em jogo uma única ideia que ultrapassasse a da segurança, qualquer coisa super pessoal, super individual, o que era afinal o único estado digno do homem, e portanto o estado normal num sentido superior, e imediatamente, sem titubear, a vida individual não só era sacrificada à ideia superior, mas também era oferecida espontaneamente pelo indivíduo. Bom, eu não sei se eu vou fazer essas digressões, mas vamos lá. Eu sei que o tema do vídeo é outro, mas isso é extremamente importante. Repare, isso que o Nafta fala é uma verdade que o narrador com a qual o narrador já concordou lá no começo. O problema da nossa sociedade é que nós não vemos nada que ultrapasse a mera preservação. O meu umbigo, né? O que ultrapasse o meu umbigo. Nós não temos, a tendência da nossa sociedade é não ter nada para a qual apresentar sacrifício. Para o que apresentar o sacrifício? Uma ideia para a qual apresentar o sacrifício. Esse que é o problema da nossa sociedade. E aí você pode falar: então o Settembrini está correto. Settembrini é tão religioso, mas ele esquece um ponto extremamente importante, né? Para a igreja, por exemplo. Esse sacrifício, meu filho, tem que ser individual. Esse sacrifício, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, tem que partir do indivíduo. Okay? Então todo esse esforço que ele está tentando fazer de apagar o indivíduo é, na verdade, também um ataque à igreja, né, a igreja católica considerada na sua maturidade intelectual. Né? É um grande ataque. Não é ninguém que vai entregar sua alma a Deus, é só você que pode entregar a sua alma a Deus. E aqui, se você não é religioso, leia Deus como qualquer ideia que te ultrapasse. Então vamos lá, um jogador de futebol. O jogador de futebol ficou rico, né? Tem lá alguns milhões. O que ele podia fazer? Tá lá no meio da carreira, 20 e poucos anos, né? Os caras começam bem cedo,
Um jogador estrela, 25 anos. Ele poderia pegar todo aquele dinheiro, sair comendo tudo quanto é tipo de mulher, fazendo suruba, comprando carros maravilhosos, bebendo bastante, etc, etc. Ou, sei lá, meditando para viver até 150 anos, sei lá o que. Mas o que ele faz? Há uma ideia que ultrapassa ele. E ele sabe que ele pode se lesionar, ele sabe que ele vai perder todo o tempo de diversão dele, ele sabe que ele vai ter que treinar, mas é uma... Por quê? Porque é uma ideia que está acima dele, né? Você pode falar, essa ideia é o futebol. Sim, é o futebol. Mas mais acima ainda é a ideia de ser bom. É isso que o jogador de futebol quer ser. Ele quer ser bom, ele quer a excelência, né? O jogador de futebol de verdade, né? Então perceba, o Nafta está certo quando ele fala... vou reler agora que eu decidi fazer essa digressão, né? Então, essa ideia de individualismo, de ficar protegido sob o guarda-chuva, entrar em jogo uma única ideia que ultrapasse da segurança qualquer coisa super pessoal, super individual. Essa história de ter ideia super pessoal, uma ideia super pessoal, uma ideia super individual, é, afinal, o único estado digno do homem e, portanto, o estado normal num sentido superior. Sim, é verdade. Então basta ter esse tipo de ideia e imediatamente, sem titubear, a vida individual não era só sacrificada à ideia superior. Então não só o jogador de futebol não pensa em si mesmo nesse sentido de trazer o prazer para si mesmo, como também é espontaneamente oferecida pelo indivíduo. Volto a enfatizar aqui o caráter de, veja como verdade sempre é misturada com mentira, né? Ou, digamos assim, a verdade sempre corre o risco, quando ela é apresentada, de ter os seus exageros. E o problema do Nafta é que ele exagera para o sentido de opressão de fora para dentro, né? A filantropia do seu antagonista, disse ele, esforçava-se por privar a vida de todos os seus assentos sombrios e mortalmente sérios. Empenhava-se na castração da vida, inclusive por meio do determinismo da sua chamada ciência. Ou seja, o indivíduo ele não pode ter, digamos assim, as grandes atitudes do espírito, castração do indivíduo, porque faz mal para a saúde. Você vai sacrificar tanto assim por esse teu sonho, por esse teu chamado? Não. Faz mal para a saúde. Isso não é bom, não. Fica quietinho, descansa mais. Trabalha assim para você ter um conforto, para você trazer dignidade para a humanidade. Então é tudo muito ameno, né? Tudo sem força. Nisso o Nafta está certo. Só que o Nafta pensa que força é violência para os outros, né? Eu impor a violência. Tudo bem, eu posso ter sacrifício. Esforço basicamente é isso, né? Eu sempre falo. Esforço é uma dor voluntária. É uma dor que você quer sentir. Né? Isso que é o esforço. Dói, mas eu vou fazer. Né? Então, tudo bem, essa ideia é muito boa, mas qual que é o centro de tudo? E é aqui que a gente resolve tanto a questão do Settembrini quanto a questão do Nafta. O centro de tudo é do indivíduo que tem que partir isso. O indivíduo é o centro e ele tem que ser o centro gerador de vida. Não por ele mesmo, é claro, mas por mais que a força venha de outra ideia, de outro lugar, você pode falar Deus, eu falaria Deus, mas sei lá, de um plano, do futebol. Tudo bem, pode vir de algo supra-individual, mas passa pelo indivíduo. E ao passar por indivíduo, então é mais ou menos assim, o futebol me chama, passa por mim, e aí eu me sacrifico ao futebol. Né? Não é uma coisa exterior. Né? Como eu disse no vídeo passado, encontra eco dentro de mim mesmo. Por isso que é uma castração da vida, mera preservação da espécie, mera preservação do meu conforto, mera preservação da minha saúde. Inclusive por meios do determinismo da assim chamada ciência. A verdade, porém, era que o determinismo, aqui tem uma parte espinhosa, não só não abolia o conceito de culpa, mas pelo contrário ainda o tornava mais sólido e mais formidável. Eita, aqui, ok, o determinismo abolindo o conceito de culpa, acho que está totalmente claro, né? Então não é eu que sou culpado, a sociedade me oprimiu, então eu posso estuprar, né? Abusaram de mim quando eu era criança, não é culpa minha, né? Então,
essa parte a gente entendeu. Mas a parte do torna a culpa mais sólida e formidável fica um pouco estranha, né? Já vai aparecer a resposta. Vamos continuar. Aí o Settembrini fala, né? Aqui o narrador está em discurso indireto, livre. Então, por isso que as coisas meio que se misturam, assim, né? A gente não é nenhuma fala com travessão e não é nem só o narrador descrevendo. Né? Então, mas a gente sabe que é o Settembrini que vai falar agora. Aquela não havia sido das piores. Então, essa não é a pior. Será que ele ainda exigiria que a desgraçada vítima da sociedade se sentisse realmente culpada e então se encaminhasse voluntariamente ao cadafalso, ou seja, a punição, movida por suas convicções? Então você quer não somente que a vítima da sociedade, né? Leia-se vítima da sociedade, o cara que matou uma pessoa, vítima da sociedade. Você quer que ele ainda vá de livre e espontânea vontade? E o Nafta fala, claro que sim. O criminoso se acharia tão compenetrado da culpa como de si próprio. O criminoso se acharia tão compenetrado da culpa como de si próprio. Como que isso é possível? Pois ele era como era e não pretendia ser diferente. E nisso reside a culpa, justamente. O Sr. Nafta estava transportando a culpa e o mérito da esfera empírica para a esfera metafísica. Bom, primeiro vamos entender a ideia do Nafta, depois a gente vai para essa história da metafísica. Olha, não é o determinismo não é nada disso que você está falando aí que tira a pessoa da culpa. O determinismo é o seguinte, meu filho. Em uma esfera, na esfera metafísica, a pessoa já decidiu. E ele decidiu fazer o mal, porque o mal é o mal. Então o criminoso, ele sabe que o mal é o mal. E se ele olhar para si mesmo e ser sincero o suficiente, ele vai falar, puxa, fiz o mal. E uma consequência lógica, se você nota o mal deve ser punido. Então o próprio criminoso vai falar, eu tenho que ser punido. Okay? Na verdade, abrindo um parênteses, essa é a ideia para o catolicismo. Lembre-se, eu não sou padre, não conheço o catolicismo com toda essa propriedade, mas eu ouvi, por exemplo, do padre Paulo Ricardo, padre intelectualmente fantástico, né? É o que eu falo, nunca julgue uma instituição por os seus elos mais fracos. Você vai pegar esses padrecos aí de esquina e vai julgar a Igreja Católica, é muito fácil, daí é dar em cachorro morto, né? Você quer criticar o catolicismo, tente discutir ou tente assistir os vídeos do padre Paulo Ricardo. Leia São Tomás de Aquino, por exemplo. Aí você vai ver que é uma coisa muito mais... O buraco é muito mais embaixo, né? Não é tão fácil assim refutar um católico quando a gente está falando dos grandes católicos, né? Mas o ponto fechando parênteses, né? Se eu não me engano, é essa a explicação que eu ouvi do padre Paulo Ricardo, falando sobre o inferno. Não é que inferno vai ser uma tortura. O cara, por favor, eu quero sair daqui, Deus me ajuda, e Deus vai olhar lá e falar, desgraçado, vai sair porcaria nenhuma, vai ficar sofrendo aí, quem mandou não me dar uma vela? Não é isso, não é isso. É porque a pessoa vai ter decidido, e uma vez que você morre, pronto, está decidido. Não tem essa abertura de possibilidade, é a vida, né? Na morte, acabou. Você não tem mais possibilidade de fazer coisas. E aí você vai ter decidido pelo pecado. E você vai ter decidido pelo mal. Vou colocar mal, porque pecado tem um monte de camadas e as pessoas ficam decididas pelo mal. Você escolheu o mal. Só que, a partir do momento que você está numa outra esfera, você vai conseguir ver aquilo ali como mal. E você vai falar, nossa, é isso que eu fiz. E você vai olhar para aquilo e vai falar, eu mereço sofrer. Né? E você não vai querer salvação. Você não vai querer salvação. Você vai parecer um marido ou uma esposa num dos relacionamentos do Dalton Trevisan, né? que
que define que é sempre o marido torturando a mulher torturando o homem, e eles ficam naquela tortura até o resto da vida deles. Tá lá os dois velhinhos e um pensando, quando ele morrer eu vou começar a viver, né? Então é meio que voluntária aquela coisa, porque você decidiu, né? Então o que o Naphta está falando, mas novamente ele pega uma parte dessa verdade, é o seguinte: o criminoso, se ele olhar para si mesmo, o criminoso se acharia tão compenetrado da culpa como de si próprio. Se ele se compenetrar em si próprio de verdade, ele vai ver que ele é culpado, e ele vai se sentir culpado, e aí ele vai ele mesmo ir pro cadafalso, né? Ele vai lá e fala, eu mereço essa punição, né? Bom, vamos continuar, né? Pois ele era como era e pretendia ser diferente, e não pretendia ser diferente. Nisso reside a culpa, ou seja, decidir de uma vez por todas. Nisso reside a culpa. Esse sou eu, decidi de uma vez por todas. E aí perceba, o Sr. Naphta estava transportando a culpa e o mérito da esfera empírica na vida para a esfera metafísica, de alguma forma, parecendo o que os espíritas acreditam, né? Então você tem um lugar onde você tem uma supra-vida, e lá nessa supra-vida você fala assim, eu acho que eu vou encarnar como esse tipo de pessoa porque eu preciso aprender tal lição. Então é como se houvesse isso nessa esfera metafísica, e lá você decidiu, né? Não, eu quero ser um criminoso. Quando você desce, aí você é um criminoso e pronto. Você está determinado. Então é esse determinismo que existe para o Settembrini. E logo, não é como... Desculpe, para o Naphta, não Settembrini. Então é esse determinismo que existe para o Naphta, e não é como o Settembrini estava falando. Então não há culpa nenhuma, ao contrário. Há culpa total. Porque você decidiu ser mal, né? Mas aí tem um problema, é claro, né? Então ele transferiu da esfera do fazer e do agir para a esfera da metafísica. Era no fazer e no agir que reinava a determinação. Ali não havia liberdade, mas provavelmente no ser. É só no ser que é liberdade e não no fazer e no agir. É aqui que a gente contempla mais uma vez o gnosticismo do Settembrini, né? Para Settembrini, meu Deus, eu estou confundindo o nome desses dois caras todo o tempo. Para Naphta. Se eu errei, eu devo ter mais errado umas 4, 5 vezes durante esse vídeo, me perdoe. Então, é aqui que nós conhecemos ou reconhecemos o gnosticismo do Naphta. Para Naphta, existe essa história, você decide no mundo espiritual, e aí esse mundo carnal é mera consequência, então você é determinado aqui, né? Então, novamente, essas duas coisas estão totalmente afastadas. Por que isso é tão sério para a Igreja Católica? Porque, bom, eu não vou discorrer sobre isso, né? Mas dos grandes modos de ver Jesus é justamente aquele que rasgou o véu. Poxa, eu estou indo longe demais. Jesus é justamente aquele que une o ideal ao real, né? Ou mostra isso. E aí a gente se toca que o real está no ideal e o ideal está no real. O metafísico está no agora e o agora está no metafísico. O espiritual está no mundo e o mundo está no espírito, né? É claro, o espírito é maior, mas essas coisas estão juntas. E aí, um bom católico, um católico maduro, falaria assim, não, é aqui que você decide. É aqui, nesse momento, no teu agir e no teu fazer, que você vai decidir se você quer o bem ou o mal, né? Essa história de já estar decidido num plano totalmente espiritual, sem nada de mundo, e o mundo é só um universo mecânico, essa história é coisa de gnóstico, né? Essa separação absoluta. E perceba, nesse quesito, talvez não precise nem tirar, nesse quesito, Naphta é exatamente igual a Settembrini. Os dois acreditam num universo mecânico, né, que simplesmente leva as pessoas a fazerem algumas ações. Só que Settembrini acha
que esse universo mecânico é determinado por leis impessoais, né? As leis que a ciência descobre. E o NAFTA acha que esse universo mecânico nosso é determinado por uma decisão no mundo espiritual aí que eu fiz, que eu nem sei como que aconteceu, né? Então, eu acho que a gente respondeu respondeu a pergunta sobre a culpa e a liberdade no ser e no agir. Ou seja, se a gente quiser ir contra o Settembrini e o NAFTA, a gente vai dizer que a nossa culpa é aqui. Okay? É agora que eu tenho que decidir se eu vou fazer o certo ou o errado. E se eu fizer o certo ou o errado, é claro, as outras coisas me pressionam, né? Eu fui abusado quando eu era criança. Aquilo me pressiona. Me pressiona. Thiago, abuse também. Abuse também. Você foi abusado. Aquilo me pressiona. Mas cabe a mim aceitar aquele impulso, aceitar aquela pressão, ceder àquela pressão ou não ceder àquela pressão. Cabe a mim exercer a minha liberdade agora. E aqui e agora e em mim. Eu acho que aqui está o ponto, né? Se nós usarmos esses 3 parâmetros, aqui, agora e em mim, nós obrigatoriamente seremos contra, ao mesmo tempo, contra Settembrini e contra NAFTA.